Turma, veja bem, ó. Agora um exercício de aplicação. A proposição P é João foi à padaria. A proposição Q é João comprou pão. Certo? Tá. Aí ele pede o valor lógico desta proposição aqui. Na verdade, isso é uma simplificação, mas ele pode colocar isso em termos de na frase mesmo, na pergunta, né? na questão. Então vamos ver o que está escrito aqui. Vamos traduzir essa proposição para uma linguagem matemática que é simplificada. Está escrito aqui, ó, P ou Q. Então significa que João foi à padaria ou João comprou pão, tá? Então, qual é a negação do P? João não foi à padaria, não é? Essa negação aqui, para você entender que qual é a negação de João foi à padaria? É João não foi à padaria. Ok? Essa é a negação do João foi à padaria. Então, aí continua. Então, né? Conclusão. Então, João foi à padaria e João comprou pão. Tem que ler por completo, tá? Então, João foi à padaria e João comprou pão. Aí você fala, nossa, é muito difícil. Claro que é. Mas agora eu montando a tabela verdade, eu vou entender quais são as possibilidades na última coluna disso ser verdadeiro ou falso. Tá? Então vamos ver as possibilidades. Então eu vou fazer primeiro a tabela com proposição Q sendo verdadeira. Olha que interessante. Porque você pode dizer que João foi à padaria não ser uma informação verdadeira. Entende? João comprou pão como também sendo falsa. Então, João foi à padaria. Pode ser uma informação verdadeira? Mas ela não pode ser falsa? Né? João comprou pão. Pode ser verdadeiro ou falso? Não tem essas duas possibilidades? Então, é isso que é o complexo, e se não tiver a tabela verdade, você não consegue fazer nada. Então eu vou fazer lá o P verdadeiro, então é uma proposição verdadeira. Então significa que realmente João foi à padaria. E ser Q verdadeiro é que João comprou pão. Tá? Pode acontecer dessa informação ser verdade e essa ser falsa. Essa ser falsa e essa verdadeira, ou ambas falsas, tá? Então, isso não é verdade que João foi à padaria. Ele diz que não é verdade, aqui nessa última linha. Que João comprou pão não é verdade. Tá? Essa primeira parte, eu vou fazer então P ou Q. Então, eu vou preencher aqui, ó. P ou Q. Significa que João foi à padaria ou João comprou pão. Tá? Então você vai juntar isso com os valores lógicos aqui. Todas as possibilidades, 100%. Então vamos lá. Tem que ter verdadeiro aqui ou aqui. Então, verdade. Tem que ter verdadeiro aqui ou aqui. Verdade. Tem que ser verdadeiro aqui ou aqui. Verdadeiro. Tem verdadeiro aqui ou aqui? Não, então isso é falso. A próxima é a negação, porque eu vou primeiro fazer a negação, esse conectivo ou, depois a negação, aí depois eu faço o então, né? Então agora a negação de P. Qual que é a negação de P? A negação de P, se o valor lógico é verdadeiro, a negação é falso. Se o valor lógico é verdadeiro, a negação é falso. Se o valor lógico é falso, a negação é verdadeiro. Se o valor lógico é falso, a negação é verdadeira, ok? É isso. O que a gente tem que fazer agora? Esta situação A, vou até
colocar aqui, ó. Essas, não vou chamar de A e B, não, deixa assim mesmo. Então agora eu faço P ou Q, então a negação de P. Então vamos lá. P ou Q, então a negação de P. Tá? Eu quero que você perceba que a complexidade do negócio vai ficar um pouco mais tranquilo se você tiver o costume de preencher a tabela verdade. Aí depois você analisa o que você quiser. Sem a tabela verdade... Então o que eu faço? Agora não é esse, então esse. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que um valor verdadeiro, então falso, isso não pode acontecer, né? Então, aqui, falso. Verdadeiro, então falso, não pode acontecer. Pensa assim, falso. Isso, o valor lógico disso é falso. Verdade, então verdade, isso pode acontecer. E falso, então verdadeiro, isso também pode acontecer. Um exemplo clássico desse então falso, então verdadeiro, para ficar um pouco mais tranquilo para você, não ficar tão assustado com essa abstração absurda para a maioria das pessoas, e isso é normal. Ó, essa informação, ela é falsa. Tudo bem. Se eu aplicar a propriedade dos quadrados, quer dizer, elevar ao quadrado dos dois lados, nós vamos ter aqui a situação de 4 igual a 4, não é? Então aqui, menos 2 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, então 4 igual a 4. Nessa daqui fica bem tranquilo da gente entender. Então eu posso começar de uma informação falsa, elevar ao quadrado dos dois lados, que a gente sabe que isso matematicamente a gente pode fazer, e o resultado é verdadeiro. Então isso, o valor lógico é verdadeiro, tá? O que eu tenho que fazer agora? Eu vou pegar essa coluna, ó, repare bem, vou pegar esta coluna, aqui, e nós vamos juntar, tá? Isso aqui, ó, que você está vendo aqui, tá? Essa parte com, então, P e Q. Então eu preciso fazer o P e Q. Vou fazer bem pequenininho aqui para a gente colocar em duas colunas. Então vamos lá. Como é que é o P e Q? Você está lembrado do P e Q? O P e Q tem que ter verdadeiro nos dois, tá? Tem que ser verdade no P e verdade no Q. Vamos ver? Ó, tem que ser verdadeiro no P e verdadeiro no Q. Então aqui acontece isso. Aqui tem que ser verdadeiro aqui e verdadeiro aqui. Acontece isso? Não. Então é valor lógico falso. Tem que ser verdadeiro aqui e verdadeiro aqui. Também não. Então, falso. Tem que ser verdadeiro aqui e verdadeiro aqui. Então também não. Pronto. Valor lógico falso. Concluindo, não é esse, então esse. Então a gente não vai fazer esta coluna aqui, então esta coluna. Não é assim que a gente entendeu? A gente vai pegar este, então este. Olha lá. O que a gente sabe? Você pode, ó, outra coisa que eu aconselho, se você memorizar isso daqui, você não vai ter, ó lá, da informação falsa, né? Então verdadeiro pode, o contrário não. Então isso aqui é bem fácil para o aluno aceitar como uma informação falsa, né? Então verdadeira pode. O contrário que não, o falso então verdadeiro. Isso não pode acontecer, tá? Turma, então, para não ter dúvida, você faz que o valor falso, tá? Então falso é falso. É isso que você tem que memorizar na linguagem lógica. Então vamos ver. Falso. Então aqui, ó. Falso. Ó. Verdade, então falso. Verdade, então falso. Não é isso? Não deu aqui valor lógico falso? Verdade, então verdade, verdadeiro. E falso, então verdadeiro, verdadeiro. E aí, para lembrar isso, é só você associar este modelo aqui que eu fiz, usando a propriedade matemática, uma informação falsa,
então verdadeira, isso é possível, valor verdade. Sabemos que não é fácil memorizar isso, você precisa memorizar uma delas, pelo menos. Então aí vamos lá. Bom, o falso então verdadeiro, não é essa situação? Um exemplo, isso daqui é um exemplo 2 desse nosso modelo 1, né? Porque o que nós temos é essas duas frases, mas fazendo esse modelo, para você gravar isso daqui, então dá para entender melhor essa linha aqui. Ó. Então, falso e então verdadeiro. O falso, então, falso também é valor lógico verdadeiro. O único que não pode, que você tem que gravar, o que não pode, é uma informação. Ó, isso aqui pode, isso aqui não, tá vendo? Então, o verdade, então, falso, é valor lógico falso. Verdade, então, falso, é valor lógico falso. Tá? Então, só recapitulando. Como é que a gente vai preencher essa tabela? Então, eu tenho aqui uma informação, uma proposição P ou Q, então a negação de P, então P e Q. Aí eu faço. Primeiro, João foi à padaria. Só consertando aqui, corrigindo, né? É craseado o A, tá? João não foi à padaria, tá? Tem crase aqui. Muito bem. Vamos fazer primeiro o P ou Q. O que é o P ou Q? O P ou Q, é verdade ou verdade. Então eu posso ter P ou Q, verdadeiro ou verdadeiro. Isto é, o verdadeiro pode estar em ambos ou num único conjunto, tá? Ou numa única proposição. Então aqui é verdadeiro ou verdadeiro. Aqui também é verdadeiro ou verdadeiro, porque o valor lógico verdade aparece num deles. Agora aqui não, o valor verdade não aparece nem no P, nem no Q, tá? Então isso é o ou. Aí montamos a coluna aqui. Então verdade ou verdade, aqui verdade. Verdade ou falso, o verdadeiro aparece numa das proposições, então verdadeiro. O verdadeiro aparece numa das proposições, verdadeiro. O verdadeiro não aparece em nenhuma delas, então é falso, tá? Qual é a negação de P? Qual é a negação de João foi à padaria? João não foi à padaria, né? Qual é a negação? A negação do valor verdade é falso. Então, verdade, falso, falso, verdadeiro, ok? Agora, eu vou pegar esta coluna e então essa. Uma situação verdadeira ou uma sentença verdadeira e então falsa, isso não pode acontecer. Pode acontecer isso aqui, ó, falso então verdadeiro, isso pode, tá? Todo o resto pode, na verdade. O que não pode é V então F. Então, beleza, então eu faço. V então F, F. V então F, F. V então V, verdade, o resto pode. Só não pode esse, ó. V então F não pode. Então V então V, verdadeiro. E falso então verdadeiro, verdadeiro, tá? Agora, P ou Q, então negação de P, que é essa parte, né? Que é esse termo da sentença, vamos dizer assim, que a gente pode falar assim. E isso eu analisei nessa coluna. Tá. Agora eu vou juntar com isso aqui. Então P e Q. Aí eu faço falso, então verdadeiro. Isso é possível? Sim. Dado esse nosso exemplo anterior aqui, ó. Tá? Tirando aquela frase, vendo numericamente a propriedade matemática, fica mais fácil, acredito eu, para entender. Então, falso, então verdadeiro, verdadeiro. Falso, então falso, pode. Qual é a única coisa do então que não pode? A única coisa que não pode é isso aqui, ó. Isso que você tem que gravar, ó. É isso aqui, o resto pode, tá? Verdade, então falso, tem valor falso. Falso, então, falso, valor verdadeiro. Verdade, então falso, pode? Não, né? Olha lá. Verdade, então falso? Não. Tá? Então esse valor lógico é interessante, porque uma informação verdadeira jamais pode ter uma condicional indicando o sentido, o caminho do falso. É isso.